graça e paz, boa tarde, Deus abençoe a todos. Estamos seguindo a leitura do Evangelho de Mateus, no capítulo 4, quando Jesus inicia o seu ministério, logo após ter ele sido submetido à tentação, após o período de jejum de 40 dias, ao fim do qual ele foi tentado pelo diabo e sagrou-se vencedor, resistindo a todas as sugestões diabólicas com a palavra de Deus, revelando a importância da palavra de Deus, sendo ele, Jesus Cristo, nosso Senhor, a palavra viva, o verbo de Deus. Assim confessamos e assim vivemos. Jesus enfrentou essa terrível situação quando ainda não era conhecido, estava prestes a iniciar o seu ministério. Após essa tentação em que ele sagra-se vencedor sobre o diabo, essa vitória, essa conquista, é como se estivesse preparando um território, o território do inimigo, através do qual ele conquistou o direito de expandir, de apresentar o evangelho do reino, a vida de obediência e submissão a Deus. Tanto que Jesus, no início do seu ministério, ele tem alguns e muitos, vários enfrentamentos, mas nenhum obstáculo que cause um sério impedimento à divulgação da sua mensagem, à apresentação, à expectativa criada no povo. Um profeta, um novo profeta, pessoas vinham de longe, de toda a região ali, à procura de Jesus, reconhecendo nele poder para livrá-los de tormentos, aflições, doenças, demônios e coisas assim. Então, quando Jesus inicia o ministério, ele já inicia numa atmosfera, numa expectativa, de domínio pré-estabelecido, tendo em vista que ele resistiu às tentações do inimigo. Ou seja, forçou Satanás a recuar. Satanás foi forçado a recuar e o espaço para a apresentação do evangelho do reino é conquistado por Cristo Jesus. Ele conquista um espaço espiritual, ele conquista uma posição espiritual e passa a agir nesse espaço, nesse domínio em que o inimigo foi enfrentado, derrotado e foi obrigado a recuar. Parece uma estratégia do nosso Senhor, parece algo que nós devemos levar sempre em consideração nas nossas vidas. O quê? Oração e jejum, dependência e confiança em Deus. Antes de toda e qualquer ação, antes de todo o início de qualquer planejamento, propósito ou objetivo para a nossa vida, para o nosso mês, para a nossa semana, para o nosso dia, para o nosso ano, devemos dedicar um tempo, o tempo que for necessário, o tempo suficiente, para que entendamos em nós, através da palavra de Deus, que o momento é o momento adequado, que a situação, que a ação de Deus se faz presente através daquela proposta de viver e de agir. Então, antes de iniciar uma jornada, antes de se enveredar, antes de trilhar, caminhar numa jornada de espiritualidade, de maturidade, de crescimento, a primeira das etapas é essa, a reclusão, a autorreflexão, a autoanálise, o autojulgamento, a submissão a Deus, a dependência de Deus, o envolver-se no amor, na presença, no poder de Deus, nós chamamos a plenitude do Espírito Santo, a ponto de sabermos o momento de seguirmos em frente, seguirmos adiante, seguirmos com alegria, com paz, na certeza de que sairemos, seremos e somos vencedores, mais do que vencedores, porque aquele ao lado de quem estamos caminhando é o vencedor, é o que venceu todas as tentações, provações.
é o verdadeiro mestre, guia, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas diz aqui a palavra de Deus: Jesus, entretanto, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, situada à beira-mar nos confins de Zebulon e Naftali. Ou seja, o Senhor não buscou batalhas para as quais ele havia se preparado, né? Ele não buscou conflitos desnecessários. Ele não foi atrás de conflitos onde João estava preso, né? Onde João Batista, o precursor do Senhor, havia sido aprisionado. Não era aquele o caminho, não era aquele o momento, não era a proposta do Evangelho de Jesus Cristo. Ele voltou para a região específica da Galiléia, mudou-se para uma cidade beira-mar. Beira-mar aqui não é a marítimo, né? Beira-mar aqui é do lago de Genezaré, também chamado Mar da Galiléia. Que Deus te abençoe, viaje, vá para lá, conheça. Você vai ficar muito surpreso, você vai ficar fascinado e você vai ficar assim, incrivelmente constrangido, né? Dadas as proporções, as dimensões reais da Terra Santa, né? Poder equacionar a dimensão geográfica dos eventos e dos acontecimentos. Jesus Cristo cumpre o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. E ele segue proclamando o evangelho de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Né? A princípio, ele começa pregando muito parecido com a pregação de João Batista, a necessidade de arrependimento, porque com a chegada do reino dos céus, do reino de Deus, o julgamento será final. É preciso que o povo, que se considera povo santo, povo eleito, povo de Deus, arrependa-se. Até então, isso é uma certa novidade. É uma certa novidade chamar o povo religioso ao arrependimento. Viviam um momento em que os religiosos não gostavam muito de terem as suas atenções voltadas ou chamadas, né, para uma mensagem profética. Por outro lado, era comum os profetas pregarem a necessidade de arrependimento, uma volta para os caminhos do Senhor, uma volta para a verdadeira religião, a verdadeira fé, a verdadeira prática, o modo de vida correto que agrada a Deus. É muito comum na mensagem dos profetas, mas a vida dos religiosos naqueles dias não contemplava, né? Não contemplava essa intensidade, né? E tal qual João Batista, Jesus não fez muitos amigos entre os mestres religiosos daquela época. Nunca dizemos todos, porque falar Jesus e a sinagoga, não havia nenhum problema entre Jesus e a sinagoga. Jesus, no seu ministério, uma boa parte dele era recebido nas sinagogas, reconhecido como um mestre, um professor, alguém apto a ensinar, e ele ensinava nas sinagogas. Quando ele apresentava a si como a promessa, como o cumprimento da promessa dos profetas, aí iniciava-se o debate, aí iniciava-se as confusões, aí iniciavam-se a contenda. Mas até certo ponto isso é perfeitamente normal. Porque se ele falasse isso, ele falava isso de si mesmo, né? Apresentava-se a si mesmo, porque eu era, como o Messias prometido. Mas se alguém aparecesse, né, e na reunião, na sua apresentação, dissesse acreditar que tinha certeza de que tal homem em tal lugar poderia ser o Messias, também se criaria uma polêmica, um debate, né, uma discussão a respeito do assunto. Mas como você se atreve a falar isso? Falar isso com base no quê? Fundamentado em quê? Né? Então, parte do debate é perfeitamente normal. As atitudes dos judeus
dizem respeito ao que eles viviam naqueles dias, né? Uma opressão violenta, violência gera violência, né? Havia um zelo, né? Um fervor, uma tentativa de voltar pelo empenho a uma fé viva, né? A forçar a vinda do reino de alguma maneira para serem, serem livres, libertos da opressão de Roma, enquanto outros negociavam com o poder instituído para garantirem as suas posições e as suas vidas. Isso é perfeitamente normal e tem sido comum através da história. Teve no judaísmo, tem no cristianismo, na cristiandade, nós vemos muitos ainda hoje, ainda agora, nos próximos dias, aí nos dias de hoje, desesperados, né? Defendendo homens, né? E se dizem cristãos, defendendo homens, se posicionando, fazendo promessas de fidelidade, de lealdade, né? No fundo, garantindo, né? Garantindo a sua liberdade de liderar. Eles falam que estão buscando liberdade, mas estão buscando mais é posicionamento político e ideológico, né? Ocupando espaço, né? Parece que uma grande religião do Brasil tem enfrentado aí algumas dificuldades, né? No seu crescimento, no seu desenvolvimento, ela não tem se mostrado capaz de abraçar tudo e a todos, então há um espaço. Não estamos falando aqui do povo que precisa de socorro, de fé, de ensino, de cuidado, de educação. Há um espaço político, né? E estão lutando aí para ocupar, não importando quem seja a pessoa, o homem ou mulher que esteja à frente do governo, né? Não importando qual seja os valores, as doutrinas, né? A ideologia vigente, eles querem mais ter garantido o seu papel junto ao poder. Isso já havia, né? Na história aqui, no momento em que os judeus, a Judéia era uma região ocupada por Roma, boa parte do mundo naquela época era ocupada pelo Império Romano e algumas pessoas queriam fazer as pazes com os romanos, enquanto outros queriam ficar livres, né, daquela provação, daquele sofrimento, daquela angústia. E Jesus surge apresentando o evangelho do reino nas sinagogas, nas aldeias, nas cidades, né? E em determinado momento, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão Pedro e André. Lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Então disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. O evangelho de Jesus Cristo, ele traz alguns fatos novos, né? Alguns fatos que diferenciam Jesus Cristo dos demais mestres ou dos demais rabinos da tradição religiosa dos judeus. Era comum, na época, que o jovem, aqui não se trata mais de jovens, mas de adultos, né, de homens adultos no seu ofício, né, desenvolvendo o seu ganha-pão na sua vida. Mas o jovem que queria continuar os seus estudos, né, ele escolhia o mestre, né? O discípulo escolhia o mestre, escolhia o rabino, né? Jesus não. Ele se apresenta como mestre, ele se apresenta como Senhor e ele escolhe os seus discípulos. Nisso Jesus se apresenta, ele retorna à tradição profética, né? O profeta escolhia os seus discípulos, né? Como Elias escolheu, separou, né, Eliseu para que fosse o seu sucessor. Jesus age nesse movimento. Por quê? Porque o ministério de Cristo Jesus é um ministério, a pregação de Cristo Jesus é uma pregação que se chama escatológica. Por que escatológica? Porque ela tem o propósito de preparar o povo para o momento final. Né? Jesus não está formando discípulos para viverem ou expandirem uma denominação ou criarem uma sinagoga, uma nova maneira de interpretar
a lei judaica. Jesus se apresenta como o cumprimento da esperança judaica e também da humanidade. Há uma proximidade muito grande nesse início, né? Há uma proximidade muito grande nesse início do ministério de Jesus Cristo e da vida da igreja com o judaísmo. É muito próximo. As diferenças são mais de perspectivas em alguns momentos, né? Em determinados pontos, Jesus rompe com certas tradições que se firmaram na mente, na cultura do povo, né? No pensamento religioso judaico, há uma série de pensamentos, ideias e conceitos profundamente enraizados, e em alguns momentos Jesus rompe com essas tradições, apresentando uma perspectiva que tem o objetivo de priorizar o reino de Deus, a vontade de Deus e o viver segundo o Senhor Deus determinou, a formação do caráter do fiel. Não basta mais pertencer à família da fé, ao grupo da fé, à comunidade da fé. Não basta mais ser mais um entre aqueles que estão fazendo a oração da manhã, a oração da tarde, né? Não basta estar participando dos eventos religiosos, não basta ser fiel ao calendário religioso, não basta ser fiel às tradições religiosas. É necessário que a verdadeira religiosidade se apresente, se mostre, que venha para fora, que venha à tona, que a verdade ganhe a vida, né? Nisso Jesus rompe com algumas maneiras de pensar. Nisso Jesus rompe com algumas coisas, com alguns conceitos ali que chegam a incomodar até hoje alguns judeus, né? Alguns imaginam que Jesus não respeitavam muito a tradição familiar, né? Por ele não ter optado pelo casamento, né? Não ter filhos. Eu não encaro isso como desrespeito à família ou que ele tivesse menos amor à família. Não. Ele está priorizando a vontade de Deus e o reino de Deus. Os profetas viveram assim. Os profetas viveram assim. E era tempo de cumprimento profético, de manifestação da verdade e da vontade de Deus para com toda a humanidade. Então, romper com valores pessoais, com valores tradicionais, romper com elementos da religiosidade estabelecida, formada, massificada, era fundamental para que a mensagem do reino não morresse no reino que estava perto a ser destruído, né? Não era um reino judeu, porque nós sabemos que Herodes e seus filhos não eram de origem judaica, né? Eles haviam sido convertidos ao judaísmo meio que à força da espada, né? Eles não eram descendentes, muito menos descendentes da linhagem do rei Davi, eram mais que usurpadores. Quem reinava de fato naquela região era Roma. Roma era o poder governante e reinante, né? O que havia de expectativa em relação a um reino genuinamente judaico, de uma descendência de Davi a ser. Sabemos da expectativa deles, mas não havia nenhuma preparação nesse sentido, né? Porque os Herodes, os descendentes de Herodes, estavam ali sustentados pelo poder do Império Romano. Então, para que a mensagem do reino, o evangelho do reino, não ficasse aprisionada no Israel que politicamente ia ser destruído, e foi destruído, né? A nação foi completamente destruída, os judeus foram dispersados por todo o mundo, para que o evangelho do reino não sucumbisse como sucumbiria a nação de Israel. Jesus rompe com algumas, né, tradições e também com muitas perspectivas de viver, colocando como prioridade a vida dedicada a Deus, a vida em submissão a Deus, a sua vontade, a sua palavra, o que também não é necessariamente algo novo ou inédito, porque
através da sinagoga, os judeus aprenderam a adorar a Deus dessa maneira enquanto viviam prisioneiros, por exemplo, na Babilônia, ou na dispersão ao redor do mundo, aprenderam a viver uma vida de obediência a Deus sem depender, porque não dispunham do templo. Então, eles tinham a palavra de Deus, a oração, a meditação, o estudo, né? Essa maneira mais vívida, né? Coração circuncidado. Também não foi inventado pelos cristãos. Os judeus, os profetas judeus já falavam quanto a essa necessidade, ou seja, de uma vida que vai além das tradições, uma vida que é muito mais intensa do que a simples adesão ou a participação em um grupo, em um evento, no qual a maioria, na verdade, nem ingressa, nascia, né? A pessoa nasce no judaísmo, né? Nascia no judaísmo. Ainda incomoda, aparentemente, alguns, né? Porque é recente a restauração do território, do Estado. Então, a pessoa, ele se entende como ele é brasileiro, ele é americano, ele é argentino, ele é francês, né? E é judeu, e é judeu, né? Então, isso cria, às vezes, alguma dificuldade na mente de alguns e algumas dificuldades na mente de outros que de fora observam. Porque, não vou falar principalmente o brasileiro, não são poucos, o que criam certas expectativas em relação ao conceito de judeu. A pessoa espera ver algumas coisas, né? Ele espera ver um comportamento, uma roupa, uma barba, um cabelo, ele espera ver uma caracterização. Existe hoje um movimento nesse sentido, né? Mas a verdadeira fé, ela é do coração, ela é do íntimo, ela é do interior da pessoa. No cristianismo também. No cristianismo também. No cristianismo também. As pessoas esperam ver algumas coisas, né? As pessoas esperam ver algumas coisas em relação ao cristão, mas se você parar para observar com bastante clareza, é possível ser cristão e ser brasileiro, não é? Eu, por exemplo, não tenho nenhum problema em ser brasileiro. Não tenho nenhum problema com a cultura, com a história, não tenho nenhum problema com isso, né? Isso não me prejudica, não me atrapalha em nada a minha vida, a minha fé em Cristo Jesus. Mas alguns acham que para ser cristão é preciso adotar uma cultura própria, uma cultura única, uma cultura específica, tá? E qual seria? E qual seria essa cultura? Qual seria essa tradição? Qual seria esse jeito de ser, esse modo de expressar a fé em Cristo Jesus? Alguns até hoje pensam que seria o judaísmo, né? Que o cristão ele deve de alguma maneira ser uma caricatura da sinagoga. Se bem que a sinagoga não é única. Você falar do judaísmo de sinagoga, as pessoas gostam de falar do judaísmo ortodoxo, tá? Mas ele não é um movimento único. Não é um único judaísmo ortodoxo. Não é uma maneira única. Há valores, há valores que se sobressaem em todos os modos de ser judeu, como há valores que se sobressaem em todos os modos de ser cristão. Mas eu não tenho como buscar nesta sinagoga ou naquela sinagoga, ou na chamada conservadora, ou ortodoxa, ou a ultraconservadora, ou a ultra. Mas quem dá esses nomes é o de fora, porque quem está lá, ele se entende apenas como judeu, não é isso? Falar o judeu ortodoxo, para ele é judeu. As pessoas falam, é ultra-ortodoxo, mas para ele é judeu. Ele não se vê como ultra nada. Ele se vê como agindo de acordo com o que ele pode agir, porque ele deve agir, porque ele entende que ser judeu é expressar a sua fé daquela maneira. O outro que se comporta de um modo diferente também, ele não se considera, é alguém que é reformista, que é isso, que é aquilo. Essas são palavras que quem joga, quem apresenta, são as pessoas que estão de fora.
como no cristianismo. Cristianismo católico. Tá? A palavra católico significa universal, que no Brasil você tem dois problemas, né? Entre é católico, mas católico pode ser qualquer coisa, né? Universal pode ser específico demais, né? Então, cristianismo católico apostólico também, romano, agora sim, romanizado, romanismo, a igreja romana, a igreja centrada no bispo de Roma que estendeu o seu domínio, né, o seu poder sobre boa parte da Europa e das Américas aqui. Então nós conseguimos identificar uma perspectiva, mas se você entrar na seara do catolicismo apostólico romano, não há uma unidade. Há uma incrível diversidade de comportamentos, de expressões, de posturas em relação à vida e à fé. Ah, protestante, já fica. Mas também não há um único cristianismo protestante. O cristianismo protestante ele tem o seu fator unificador naquilo a que ele se opõe, que era a dominação que a Igreja de Roma exercia sobre praticamente toda a Europa. E eles não estavam confortáveis com isso. Eles queriam expressar a sua fé cristã, né, sem depender de decisões sendo tomadas num ambiente estrangeiro, externo, específico, que obrigava a boa parte da Europa, das Américas, a América nem era colonizada. Boa parte ou estava no início do processo. Eles quiseram romper com o romanismo, com o papismo, que era o símbolo, né? Que era o símbolo do catolicismo romano, o papismo, a figura do Papa. Tá. Mas mesmo assim você não encontra uma unidade, você encontra uma resistência específica, né, a um ou mais elementos do catolicismo romano. Tá, isso os une, mas não os torna um único movimento. Com o passar do tempo, eles chegaram mais ou menos a um acordo, mas formaram-se igrejas nacionais, né? Então, o cristão na Holanda, o cristão no Reino Unido, o cristão na Alemanha, ele não está preocupado, né, em diferenciar a sua fé da sua cultura. Ele é cristão, ele é protestante e ele é alemão, ele é italiano, ele é francês, tá? Não estou entrando aqui nos movimentos políticos, nas guerras, nos conflitos, que são outra história, que é uma história paralela à história da fé, à história da fé salvadora em Cristo Jesus. Os movimentos bélicos aí, eles usam e abusam das convicções religiosas do seu povo, né? Mas eles não expressam necessariamente essa condição de busca pela verdade da fé. Nós podemos falar do evangelicalismo aqui, das igrejas evangélicas e o modo de ser da igreja evangélica, e também não estarmos dispostos a adotarmos a maneiras como eles se organizam, como se auto-organizam. Vemos aí o desenvolvimento, o desenrolar da história recente dos movimentos pentecostais, né? A estagnação desses movimentos, né? A paralisia deles e a maneira como outros ganharam forma, né? Outros mais voltados aí a questões práticas do dia a dia, da vida, né? Chamado movimento neopentecostal, como se pudesse ocorrer mais de um derramamento do Espírito Santo para toda a humanidade, como se o evento iniciado na era apostólica, como se o fato, o evento que trouxe vida à igreja, que inaugurou a igreja, né, não fosse um movimento único. Eu entendo que é um movimento único. Eu entendo que desde então o Espírito Santo tem atuado livre e soberanamente na vida de todo aquele que crê no Senhor Jesus. Na vida de todo aquele que crê no Senhor Jesus. É o mesmo
Pentecostes, é o mesmo movimento, é o mesmo espírito, é a mesma fé, não é nada novo. Não tem como ser um novo espírito. Não é um novo espírito, então não tem como ser um novo Pentecostes. Pentecostes, no sentido de inaugurar, de trazer a plenitude da presença do Espírito na vida da igreja, foi um evento único. Então, olhando para as igrejas, nós temos grande dificuldade de encontrarmos uma característica específica que possa ser imposta àqueles que creem. Mas Jesus surgiu apresentando-se como único, como único, como o único capaz de estabelecer um caminho saudável e equilibrado para todos os que querem servir a Deus. Isso é inequívoco. Até os críticos de Jesus Cristo, até os críticos do Evangelho de Jesus Cristo, até os judeus, ou islâmicos, ou budistas, que fazem essa crítica, como se fosse uma crítica severa ao Evangelho de Jesus Cristo, eles não estão mentindo. Eles não estão mentindo de maneira nenhuma. Jesus, ao romper com algumas tradições, algum pensamento, ele passa a declarar que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Jesus Cristo. E ponto final. Não tem Jesus Cristo e Jesus Cristo associado a Jesus Cristo adaptado. Não. Não, nós voltamos à nossa vida, à nossa realidade, à nossa cultura, os nossos valores e confrontamos com aquele que é o Filho de Deus. E nos dispomos a manter de maneira correta e adequada, santificada, por assim dizer, aquilo que é próprio e agradável a Deus, ou abandonamos, rejeitamos completamente tudo. Fica para trás tudo o que desagrada ao Senhor Jesus. Jesus chamou os seus. A fé não é ambiente para curiosos. A espiritualidade não é ambiente para curiosos. A vida em Cristo Jesus, ela não é um olhar pela fechadura, ela não é um ouvir atrás da porta. A vida em Cristo Jesus não é ficar observando de longe. A vida de Cristo Jesus é uma entrega total ou não é nada. Ou não é vida. Permanece só a curiosidade, o desejo, o anseio, a expectativa, a análise e a comparação. Jesus, caminhando à beira-mar, viu dois irmãos pescadores trabalhando, né? A atividade ali, uma das atividades principais ali daquela região era sobreviver através da pesca, era a pesca, né? Nós sabemos que o nosso amado irmão Pedro, né, era pescador de tilápia. Eu, na minha infância, quando ouvia falar do Mar da Galileia, eu imaginava peixes assim, né, gigantescos, né, peixes do tamanho de uma pessoa. Nosso irmão Pedro era um exímio pescador de tilápia, sem querer desmerecer a tilápia, nem os pescadores de tilápia. É que é tudo muito simples. É tudo incrivelmente simples. É tudo incrivelmente palpável, real, próximo. A pessoa mais simples é capaz de compreender. A pessoa por mais erudita e culta que seja, ela também é capaz de compreender. Esses homens estavam ganhando a vida no trabalho e Jesus os chama, um chamado como de um profeta. Esses homens eram pescadores galileus. Né? Pescadores e galileus não eram as pessoas mais respeitáveis da face da terra. Mas Jesus não está nem um pouco preocupado com a geopolítica. Jesus nunca se importou com a geopolítica. Se ele quisesse fazer sucesso entre os nobres, entre os eruditos, entre os príncipes, ele teria procurado ou trazido para si alguns de Jerusalém, né? A cidade da fé. Ele teria, não. Ele
Ele procurou entre os pescadores, né, do mar, do lago da Galileia, e encontrou de início esses dois, Simão e Pedro. O evangelho, ele significa também ser chamado por Jesus Cristo para fazer parte do reino dele. O evangelho é principalmente um chamado dos céus. O evangelho é principalmente uma convocação dos céus. O evangelho é uma porta dos céus que se abrem e chama pelo seu nome. O Senhor Jesus chama pelo nome. O Senhor Jesus identifica e reconhece aqueles que desde a eternidade foram preparados para receberem a verdade em suas vidas e em seus corações. Isso influencia a pregação e o ensino do apóstolo Pedro. Você vê no livro de Atos dos Apóstolos e você vê nas cartas de Pedro, ele usa muito a palavra eleitos, chamados, predestinados, pré-conhecidos. Por quê? Porque ele se entende entre aqueles que foram especialmente convocados, chamados, eleitos, conhecidos de Deus. Ele passou anos ao lado do Senhor Jesus, ouvindo quando o Senhor falava. Foi Deus quem revelou para você. Isso que você disse, Pedro, é muito bonito. E é uma verdade. É uma verdade que não vem de você. É Deus que está te revelando isso. Esse é o fazer parte da Igreja de Cristo. É saber que a verdade do Evangelho de Jesus Cristo é uma revelação de Deus, através da palavra dele, através do agir do Espírito dele para você, através da sua vida, para a sua vida, chamado para fazer parte, chamado para fora, chamado do ambiente em que você está, não importando a cultura, não importando o sexo, não importando a idade, não importando a fé que você tem. O Senhor Jesus te chama para si, te convoca, te abre as portas do céu e te apresenta o bom caminho que te conduz até a vida eterna. Assim inicia o Senhor Jesus Cristo o seu ministério de maneira tão bela que a fama dele atingiu ali não só a região, mas também a Síria. Né? Da Síria trouxeram-lhe então todos aqueles que sofriam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e Jesus os curava. E uma grande multidão da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e de além do Jordão seguia Jesus. Foi assim que o nosso Senhor deu início ao seu ministério, resgatando vidas, resgatando almas do poder do pecado, resgatando vidas do sofrimento, da enfermidade e da morte. Jesus Cristo iniciou o seu ministério de maneira bela, de maneira poderosa, de maneira a glorificar a Deus em todos os seus atos, todas as suas ações, né? Todos aqueles a quem ele chamou, todos aqueles que chegaram a ele, todos aqueles que o alcançaram, a Bíblia apresenta que de fato foram alcançados pelo Senhor. O mestre que escolhe os seus discípulos, o mestre que chama os seus discípulos, o mestre que rompe com expectativas, com culturas e com valores religiosos e sociais estabelecidos e fixados. O Senhor Jesus tem muito a nos ensinar ainda hoje, no que diz respeito à submissão ao Evangelho do Reino. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe. Querendo Ele, retornaremos em breve.